Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de glorificar o nome de Jesus, de exaltar o nome de Jesus. Isso, para mim, me dá muita alegria. Antes de pregar, eu vou orar. Senhor Jesus, Tu és poderoso. Calabacaxi, corobacaxá, carabacaxô, corobacatoro, bacaxô, corobacaxá, carabacatoro, bacaxá, carabacatobaca. Tu és poderoso, Senhor. Usa-me, usa essa palavra para tocar os corações das pessoas. Calagaxi, corobacaxá, carabacaxô, corobacaxô, corobaca. Colabacaxi, corobacatobacarobaca. Pelo seu Espírito, que essa palavra possa alcançar os corações das pessoas, transformar as vidas das pessoas. Espírito de Deus, Tu és poderoso. Usa-me, usa essa palavra para mudar a vida das pessoas. Deus, Tu está aqui, Tu está aqui, Tu está aqui. Eu te glorifico, eu te dou toda a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. A Bíblia disse: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, essa
essa passagem está falando de um homem que tinha 2 filhos. A Bíblia disse que o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E a Bíblia disse, no versículo 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens. Ele foi para uma região distante. Ele se afastou de seu pai. Ele queria ir o mais longe possível do seu pai. Eu vou te fazer a pergunta. Será que você se distanciou de Deus? Será que você se afastou de Deus? Como é a sua vida? Qual é o seu relacionamento com Deus? Será que você está longe dele? Eu não estou falando de se afastar da igreja. Não estou falando disso. Você poderia até estar na igreja, mas longe de Deus. Não estou falando disso. Será que você se afastou de Deus? Será que você está longe de Deus? O Espírito de Deus, ele está aqui te falando contigo para te revelar o seu coração, para te revelar a sua vida. Será que você está longe de Deus? Ele se afastou do seu pai. Ele queria viver uma vida de alegria, entre aspas. Ele queria ser livre para viver, para satisfazer as suas vontades, para satisfazer os seus desejos. Ele não queria ser debaixo da autoridade do seu pai. Ele não queria os limites. Ele queria viver uma vida livre para fazer qualquer coisa. Então ele deixou o seu pai e ele foi para uma região distante. E você? Será que a Bíblia está falando de você? Você está longe de Deus porque você quer viver uma vida de pecado? Você quer viver? Você quer ser livre para fazer qualquer coisa? Você não quer ser debaixo das leis de Deus? Você não quer praticar as leis de Deus? Você não quer ser debaixo da autoridade de Deus? Você está longe de Deus. Irmãos, você não pode viver longe de Deus. Ele foi longe de seu pai. E a Bíblia diz que lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Irmãos, eu quero dizer, viver independente de Deus não vai adiantar, não vai te ajudar. Longe de Deus significa perto de pecado. Quem está longe de Deus, o pecado vai tomar conta da sua vida. Sim, cada vez você se afasta de Deus, você está chamando o pecado. Você está se entregando ao pecado. Sim, o ser humano não pode viver longe de Deus, não pode viver longe de Deus.
Lá fora o pecado está te esperando. O pecado vai te acolher e vai tomar conta da sua vida. Irmãos, vou te fazer as perguntas. Desde que você se afastou de Deus, como está a sua vida? Você não dá para você perceber que o pecado já tomou conta da sua vida. Você vive pecado, praticando o pecado, fazendo coisas que você até não gosta, porque o pecado é um mestre mau. O pecado vai te levar a fazer coisas que você nem imaginava. Você não pode se entregar ao pecado. O pecado vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Você está longe de Deus e agora está vivendo, praticando o pecado, falando mentiras. Você mente aos seus pais, mente à sua esposa, mente aos seus filhos, mente aos seus amigos. Você pratica o pecado da fornicação, fazendo sexo com mulheres. Você está vivendo, praticando o pecado. Você desobedece às suas autoridades. O pecado vai destruir a sua vida. Quem estiver longe de Deus, pratica o pecado. O pecado vai tomar conta da sua vida. Ô irmão, qual é a vida que você leva? A Bíblia disse, versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Irmãos, ele começou a passar necessidade. Irmãos, ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Será que tem um nível mais baixo de miséria que um ser humano pode chegar? Eu vou te fazer a pergunta, o pecado te adiantou em quê? Não dá para você ver que o pecado está destruindo a sua vida. As mentiras que você fala estão destruindo os seus relacionamentos. O seu egoísmo está te destruindo. Você quer viver uma vida longe de Deus, independente de Deus. Mas você depende da bebida. Você não consegue viver sem beber. Você não consegue viver sem fumar. Independente de Deus, mas dependendo do pecado. Ô irmão, não dá para você ver como o pecado tem destruído a sua vida. O Espírito de Deus está aqui para te mostrar a sua vida. O Espírito de Deus está trabalhando contigo. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde você está. Você poderia estar em casa, poderia estar no ônibus, poderia estar no seu local de trabalho, mas Deus está falando contigo. Ele está te mostrando a sua vida. Você está enxergando, você está vendo a sua vida. E você está conseguindo ver que o pecado está destruindo a sua vida. As mentiras que você fala, os roubos que você está fazendo, está te destruindo. O Espírito de Deus está abrindo os seus olhos para ver o sofrimento que o pecado dá.
Oh, irmãos, Deus está aqui para te transformar. Deixa Ele te transformar. Esse cara, o mais novo, já tinha a vida completamente destruída. Mas a Bíblia disse, alguma coisa aconteceu. A Bíblia disse, caindo em si, ele disse, caindo em si, ele estava fora de si. E o Espírito de Deus está operando na sua vida agora, você que está me escutando. O Espírito de Deus está te levando a cair em si. Está te levando a tomar uma atitude. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Caindo em si. O Espírito de Deus está operando. Você que está me escutando, eu sei que Deus está trabalhando no seu coração. Você está vendo os efeitos negativos do pecado na sua vida. E agora você está querendo mudar, você está querendo ser transformado por Deus. Deus está operando na sua vida. Esse filho, ele viu a destruição que o pecado tem trazido na sua vida. Ele resolveu voltar ao seu pai. Voltar ao seu pai. Espírito de Deus está falando contigo e você está resolvendo voltar a Deus. Você está tomando a decisão de voltar a Deus. O Espírito de Deus está trabalhando. Volte a Deus. Oh, irmãos. E a Bíblia disse, estando ainda longe, seu pai ouviu-o, cheio de compaixão, correu para seu filho. Isso mexe muito comigo. Eu sou pai, estava ali esperando. Ainda longe, eu sou pai, ele avistou. E Deus está te vendo. Deus está te esperando. Você que está me escutando. Deus, ele está te esperando. O seu pai estava olhando o caminho à espera do seu filho. Oh, Deus está olhando o caminho à espera de você, porque Ele te ama. Estou falando de um Deus que te ama. Estou falando de um Deus que te ama. Eu quero declarar o amor que Deus tem por ti. Eu quero declarar o amor que Deus tem por você. Ele te ama. O seu coração está cheio de amor por você, porque Ele te criou na sua semelhança. Você é a imagem de Deus, você foi feito na imagem de Deus. É por isso que Ele te ama. Ele não pode desistir de você. Mesmo você vivendo independente dEle, se afastando dEle, Ele te ama. Mesmo você está com a vida completamente destruída, Ele te ama. Ele te ama. Ele está olhando para você agora. E Ele está te dizendo, filho, eu te amo. Você é o meu filho. Eu te criou na minha imagem. Deus te ama. Deus te ama. E o pai estava olhando, estava
estava esperando o seu filho. E a Bíblia disse, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ele nem esperou o seu filho, ele correu para o seu filho. Isso é o amor de Pai, isso é amor de Deus. Oh, irmãos, não foi você que buscou a Deus, foi Ele que mandou o seu filho, foi Ele que tomou a iniciativa. Com o coração cheio de amor, Ele tomou a iniciativa de te buscar. Ele mandou Jesus para te buscar. É por isso que Jesus disse, eu estou aqui para buscar o pecador. Oh, Jesus veio para te buscar. Eu quero te dizer, eu quero te anunciar, Jesus, Ele está correndo na sua direção. Agora que eu estou falando, eu quero declarar que Jesus está correndo na sua direção. Oh, irmão, você não pode fugir de Deus. Você pode querer fugir de Deus, mas o amor de Deus vai te pegar. O amor de Deus vai te pegar. Jesus está correndo na sua direção. Jesus veio. Ele andava na rua buscando os pecadores. Ele tá aqui agora te falando. Ele está aqui te buscando. Ele te quer perto dele. Oh, irmão, será que você vai deixar Jesus entrar na sua vida? O Espírito de Deus está abrindo os seus olhos para ver o amor que Deus tem por ti. Jesus, Ele correu para o seu filho. Irmãos, a Bíblia disse que Ele abraçou o pai abraçou o filho. Irmãos, o pai, quando ele chegou perto do seu filho, ele tinha duas opções. Ele poderia só cumprimentar o seu filho. O filho dele estava tudo sujo. O pai, tudo limpo. Ele poderia só cumprimentar o seu filho. Ele tinha essa opção. Mas não foi o que ele fez. O pai tudo limpo, o filho tudo sujo. O pai abraçou o seu filho. Ele abraçou o seu filho. E ele se sujou. Ele se sujou. O pai, o amor do pai. Oh, Jesus, ele correu na sua direção. E na cruz, ele se uniu com você. Jesus santo, o pecador, cheio de pecado, a santidade de Deus, e o pecador se uniu. Oh, Jesus e o pecador se tornou uma só pessoa. E ele se tornou pecado por nós. Ele não poderia, ele poderia se afastar do seu filho, mas ele abraçou. E naquela hora, ele e o seu filho se tornou uma só pessoa. Na cruz, Jesus se tornou uma só pessoa com você. Ele carregou os seus pecados e ele se tornou pecado por causa de você. Oh, irmão, você não pode continuar vivendo longe de Deus. Você não pode continuar vivendo no pecado. Deus está aqui para te transformar. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E Jesus, carregando os seus pecados, ele foi rejeitado por Deus.
Ele foi rejeitado por Deus. Oh, irmãos, você não pode ir para o inferno. O inferno é o lugar mais distante de Deus que existe. Você não pode ir para o inferno. Porque Jesus, ele já carregou os seus pecados. Ele já foi rejeitado pelo seu Pai por causa de você. Ele foi para o inferno por causa de você. Ele se distanciou do seu Pai por causa dos seus pecados que ele estava carregando. Deus está aqui para te impedir de ir para o inferno. Ele está aqui para te convidar. Será que você vai deixar Jesus entrar na sua vida? E a Bíblia disse, ele beijou o seu filho e o seu filho se arrependeu. Oh, irmão, será que você vai reconhecer que você tem pecado contra Deus? Será que você está disposto a deixar o pecado? Será que você está disposto a parar de falar mentiras? Parar de cometer o adultério? Parar de cometer o pecado de fornicação? Será que você está disposto a tomar todas as medidas para não pecar contra Deus? Deus, o Espírito de Deus, ele está ali, está contigo para te ajudar. E a Bíblia disse, o pai disse, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Oh, a festa começou. Oh, irmãos, os anjos estão te esperando. Aceita Jesus na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida como o seu Salvador e o seu Senhor. Deixa Jesus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deixa Ele. E vai ter uma celebração no céu. Os anjos vão se alegrar. Vai ter uma festa. Oh, irmãos, você está aqui, está me escutando. Os anjos estão prestes a começar uma festa. Agora que você está me escutando, ore comigo e deixa Jesus entrar na sua vida. Ore comigo e deixa Jesus entrar na sua vida. E a festa vai começar. A festa vai começar. Irmão, se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode orar comigo. Fala, Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu pequei contra ti. Eu fiz coisas que não te agradam. Me perdoa. Eu sei que você odeia o pecado. Você odeia o pecado. Me perdoa, Jesus, por ter pecado contra ti. Me perdoa. Eu me comprometo a deixar o pecado, a me separar de pecado. Oh, Jesus, entra na minha vida, me transforme e me torna o seu filho. Eu quero ser o seu filho. Eu acredito em ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmão, se você tem orado, Jesus tem transformado a sua vida. Agora, você é filho de Deus. Entra em contato comigo, o meu contato está lá embaixo. Deus te abençoe.